Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve. Bom, a história das diretrizes, ela começa junto com a história da reforma sanitária, na década de 80, a partir do questionamento da reforma que a reforma sanitária fazia sobre o sistema de saúde que a gente tinha até então. Porque o modelo de saúde que a gente tinha até aquele momento era o modelo que a ditadura implementou a partir do golpe de 1964, que a gente chama de modelo médico privatista, que ele era baseado na empresa hospitalar e no mercado da doença. Ou seja, eram vários hospitais privados, financiados com dinheiro público, com dinheiro do Estado, que forneciam serviços de saúde para trabalhadores, né, que eram inscritos no INAMPS, ou para quem pudesse pagar. E as pessoas que não pudessem pagar ou não tivessem uma carteira de trabalho, não estivessem dentro do INAMPS, elas seriam atendidas em entidades filantrópicas, também hospitalocêntricas, né, também baseadas na empresa hospitalar, e pouco se falava, pouco se fazia para a medicina social e para a medicina preventiva. O que o modelo da reforma sanitária questiona é que esse sistema médico privatista de saúde, ele acabou regulando a transformação das escolas médicas, mesmo porque a ditadura cumpriu um papel importante nesse processo, de fazer com que as escolas médicas se adaptassem a um projeto político-pedagógico muito alinhado com o projeto dos Estados Unidos, que também era baseado na empresa hospitalar, que tinha características muito semelhantes com a do Brasil, e que isso acabou regulando a formação dos médicos da década de 60 até aquele momento, né? Ou seja, eles eram médicos extremamente centralizados dentro do hospital, eles aprendiam a fazer medicina dentro do hospital a partir de uma perspectiva biologicista, né, que enxerga a saúde como oposto da doença, ou seja, o único instrumento de ação do médico era um instrumento biológico, era a bactéria, eram os fatores biológicos que pudessem eventualmente adoecer uma pessoa. O que o movimento da reforma sanitária questiona é que se nós estamos num momento histórico que se propõe a construção de um sistema de saúde, que ele seja único, que ele seja universal, público, né, que ele tenha qualidade, que ele consiga dar conta de enxergar o ser humano nas suas complexidades e na sua integralidade, era preciso mudar o perfil do médico e de todo profissional de saúde que atuasse dentro dele. Para isso se começou a discutir, um dos eixos da reforma sanitária era a formação de recursos humanos, e dentro da questão da medicina se formou um grupo de trabalho para se discutir a formação médica que se tinha até então e propor algo novo com relação a ela. Essa comissão ela foi chamada de Comissão Interinstitucional para Avaliação do Ensino Médico, né? A gente chama de SINAEM, e dentro dela eram representados vários segmentos da categoria médica, como por exemplo o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, o Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior, né, dos docentes do ensino superior, o ANDES, tinha também representação dos pedagogos, né, da formação médica dentro da Associação Brasileira de Educação Médica, e tinha também a representação do segmento dos estudantes através da DENEM, a Direção Executiva Nacional do Estudante de Medicina, da qual a gente faz parte. Bom, essa comissão ela tinha como papel tanto avaliar o que se tinha de perfil de formação profissional do médico até aquele momento, quanto de propor um projeto político-pedagógico nacional que fosse alinhado com o sistema de saúde que estava se construindo até então. Ela dividiu, né, didaticamente os seus trabalhos no que a gente chama de 4 fases, né? As 2 primeiras fases foram fases mais avaliativas, de tentar entender o modelo que existia, e as fases seguintes seriam de proposição de algo novo. A primeira fase ela foi mais um levantamento sistemático de quantas escolas médicas existiam, qual era a estrutura administrativa, quantos ambulatórios, quantos hospitais, quantos estudantes, né, quantos profissionais eram formados, enfim, eram dados mais objetivos sobre o que se tinha de médicos sendo formado no país. Foi lançado um questionário simples, né, que foi aplicado por vários representantes em 76 escolas médicas do país que existiam naquele momento. E a segunda fase sim foi mais aprofundada para entender o instrumento político dentro das escolas. Ela utilizou algumas ferramentas
do questionário simples, que foi usado na primeira fase, mas ela tentou aprofundar, para além da estrutura administrativa, qual era o perfil do médico que estava sendo formado nessas escolas. Então ela fez uma avaliação muito minuciosa sobre qual o caráter político-pedagógico daqueles cursos, daqueles currículos. Então ela questionava coisas como qual é o destino do médico depois de formado, ela questionava qual é o perfil do docente, ela questionava qual é o perfil da avaliação, ela questionava qual é o perfil da rede na qual ele estava inserido para a sua formação prática. Ela questionava várias coisas, né? Ela tentava levantar esses dados para fazer uma avaliação mais minuciosa do que se tinha. A terceira fase foi uma fase mais propositiva. Ela pegou, essa comissão, a SINAEM, pegou os dados que ela tinha obtido até então, as análises que ela tinha feito, e construiu um projeto de formação que era baseado em 4 eixos, né? O primeiro eixo, que na avaliação da DNEM é um dos eixos mais importantes, era que o médico não podia mais se limitar, o médico que fosse trabalhar no sistema de saúde não podia mais se limitar a ter uma visão biologicista do processo de saúde e doença. Isso significa que o médico, para enxergar o ser humano como um ser integral, ele precisava entender questões que iam além do biológico. Ele precisava entender que o ser humano era um ser que adoecia ou era saudável a partir das relações que ele tinha com o mundo, das relações familiares, das relações de trabalho, das relações que ele tinha nas suas comunidades, enfim, do acesso a certos direitos básicos, né, para que ele pudesse ser um ser humano que minimamente tivesse algum resquício de saúde. E o médico precisava estar inserido nessa discussão, porque o médico não podia mais só incidir sobre o biológico. Ele também tinha que ser um ator político e social nas comunidades. Esse era o primeiro eixo. Era o eixo que trazia o debate da determinação social do processo de saúde e doença, e que, para isso, colocava como fundamental o médico estar inserido nas comunidades, estar inserido em debates das comunidades, entender também o biológico, entender que a bactéria e as questões biológicas são importantes no processo de adoecimento e de saúde da pessoa, mas que as suas relações também são fundamentais nesse processo. Portanto, ele precisava entender sobre essas relações, precisava formular propostas de incidir sobre essas relações. Ele precisava não só, agora, curar doenças ou tratar doenças, mas ele também precisava promover saúde. O segundo eixo dessa comissão partiu do entendimento de que não era possível fazer uma mudança tão profunda do perfil do médico que era formado se não houvesse uma mudança profunda dos docentes. Então, o segundo eixo centralizava a questão do docente e colocava como fundamental que o docente também se transformasse ao longo desse processo, né? E para isso, ela propunha 2 coisas básicas, né, mas que naquele momento não existiam, que era um vínculo adequado dos professores com a instituição, né, porque a maioria dos professores naquele momento eles não tinham vínculos empregatícios que colocassem eles em dedicação exclusiva com o processo de docência. E além disso, além da questão do vínculo, levantava também a questão de que a maioria dos professores não era formada para ser professor. A maioria dos professores eram formados médicos, né, e que por uma demanda social de se ter professores de medicina, eles se colocavam como professores, mas eles não eram necessariamente formados em pedagogia médica. Então, existiam essas 2 proposições básicas, né, de se melhorar o vínculo e de se colocar o professor para estudar pedagogia mesmo, para aprender a fazer formação. O terceiro eixo, ele se baseia na questão da gestão das escolas médicas, né, porque, enfim, como eu falei, desde a época da ditadura, houve um perfil meio centralizador dentro da gestão das escolas médicas, até porque a ditadura foi uma ditadura centralizadora, que, enfim, buscava ter um amplo papel na formação de qualquer profissional dentro da universidade, buscava uma ampla influência política dentro da universidade. Isso tornou os currículos médicos extremamente centralizados, burocratizados e pouco eficientes, né? Então a gestão da escola médica ela precisava mudar, ela precisava ser democrática, ela precisava conter todos os atores que fazem parte da formação, e isso inclui os estudantes que tinham e têm até hoje pouca representação nos espaços de tomada de decisão.
e ela precisava ser eficiente também, ou seja, era preciso mudar o panorama e o paradigma da gestão das escolas. E o quarto eixo se centralizava na questão da avaliação. Eles partiam da ideia de que não é possível se transformar uma escola médica ou se transformar um médico a partir de uma avaliação antiquada, né? Porque o que se tinha até então eram avaliações institucionais e avaliações individuais dos estudantes e dos profissionais formados, que eram completamente insuficientes na análise da SINAEM. Um exemplo disso era o provão, que era uma prova aplicada para os cursos de medicina e para outros cursos também, mas que era uma prova que ela era aplicada pontualmente em alguns períodos e que ela não dava conta de entender toda a complexidade da escola médica e do projeto político-pedagógico inserido dentro de uma escola. Ou seja, a avaliação era um eixo fundamental e precisava se propor um projeto de avaliação transformadora, né? Não como a gente tem hoje, como por exemplo o ENAD, que nós temos várias críticas que cumprem o mesmo papel que o provão, que é uma prova ranqueadora, uma prova que, enfim, não dá conta de entender a instituição no seu todo, né? É uma prova pontual e que, enfim, não faz jus ao que se tem de propósito de mudança curricular. Essa foi a terceira fase da SINAEM, que foi uma das fases mais importantes de formulação do projeto, no qual se teve muito tensionamento político entre as entidades que estavam ali dentro, né? A correlação de forças, não existia um consenso sobre o perfil do médico que deveria se formar. Isso dificultou bastante os trabalhos, tanto que a comissão se dissolveu antes de que ela pudesse começar a quarta fase. O que seria a quarta fase? A quarta fase seria a criação de núcleos, né, estruturados dentro das escolas médicas que ficassem responsáveis por fazer as reformas curriculares, fazerem as mudanças curriculares necessárias. Essa era a fase mais importante, porque era a fase onde a mudança realmente deveria acontecer. Mas por diversas divergências políticas, inclusive da DENEM, que era um ator extremamente progressista, né, na nossa análise dentro dessa comissão, que, enfim, chegou a ser convidada a se retirar, né, porque não existia mais um cenário político no qual a DENEM pudesse se colocar de forma adequada dentro da SINAEM, e a partir disso a comissão acabou se dissolvendo, a própria Associação Brasileira de Educação Médica também se retirou do processo de construção da SINAEM, e acabou que nunca se foi implementado a quarta fase da comissão, que era a fase mais importante, né, que era a fase onde a comissão ia acompanhar as mudanças curriculares reais. A partir disso, surge em 2001, né, a partir do produto de construção da SINAEM, foram as diretrizes curriculares nacionais, que foram lançadas em novembro de 2001, mas que foram colocadas para as escolas médicas através do PROMED e do PROSAúde, né, que eram projetos do Ministério da Educação para as escolas médicas realizarem as suas transformações curriculares, mas que na verdade nunca foram acompanhados de perto, né, essas transformações nunca foram aprofundadas do ponto de vista político-pedagógico dos projetos curriculares. Várias escolas realizaram sim as reformas curriculares, mas realizar reforma curricular não significa realizar uma mudança curricular, não significa realizar uma mudança do perfil do médico que é formado. Por isso hoje existem várias críticas às diretrizes curriculares nacionais, não necessariamente no seu conteúdo, mas a forma como elas foram colocadas para as escolas. Por entender que hoje elas não cumprem o papel transformador que propunha a reforma sanitária. E agora a gente tem uma situação que é uma situação que é muito gritante, é uma situação que é muito grave, que se propõe retirar o que se tem de mais progressista, de mais importante das diretrizes curriculares nacionais num novo projeto, que é o que a gente está propondo, que os centros acadêmicos e que os estudantes debatam entre si e consigam construir uma consciência estudantil de qual é o perfil de médico que a gente precisa formar hoje no país. Entendendo que a gente tem um sistema de saúde para construir, que está sofrendo vários ataques, que não é de hoje, mas que precisa ser consolidado porque existe uma população inteira que depende dele. É isso, obrigado galera, e até a próxima fase da campanha.